SSD chinês parou de reconhecer. Chinês e qual não é chinês, não é mesmo? O que eu quero dizer é que existem muitas marcas famosas, né? Kingston, Western Digital, SanDisk, e hoje existe uma infinidade de marcas desconhecidas de memórias flash, de dispositivos SSDs. E esse aqui é de um cara chamado Gabriel Ferraz, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube também, vou deixar a recomendação aqui e também na descrição do vídeo, porque ele faz alguns reviews de SSDs, quais são bons, quais não são. Ele entra em muito assunto técnico, é um canal bem legal, recomendo que você se inscreva. E, por sorte ou azar, esse dispositivo é da mãe dele. Estava utilizando aí no computador, parou de funcionar de uma hora para outra e agora precisa resgatar essas informações e caiu aqui na UTI dos dados. Então, a marca desse dispositivo é da Hikvision. Aqui nós conhecemos essa marca por sistemas de monitoramento, né, DVR, sistema de segurança e tudo mais, tanto de HDs dos próprios DVRs, e agora um SSD não estava utilizando um sistema de monitoramento, e sim no computador. Vamos entender e iniciar então a nossa análise. Vem comigo. SSD então da Hikvision, 480 GB, e agora vamos ver aqui o que o Gabriel enviou com o dispositivo, tá? O que aconteceu com o dispositivo? Houve tentativa anterior? Isso é uma das bases mais importantes que eu vou explicar durante aí o nosso vídeo, tá? Após uma queda de energia, o SSD não era mais reconhecido pelo sistema. Ele apresenta apenas 120 mA de corrente com consumo de 0,6 watts. O que significa o consumo idle deste SSD, porém ele não é detectado e nem entrou em Home Mode, Safe Mode. Está vendo aqui que o perfil do Gabriel ele é muito técnico, né? Essas coisas que ele aborda lá no canal dele sobre review e tudo mais. Nosso objetivo aqui não é entrar em detalhe muito técnico e sim mostrar na prática se existe ou não chance de recuperar um SSD que simplesmente parou de detectar no computador ou do nada, ou nesse caso, houve sim uma oscilação de energia e depois apresentou um defeito. Então vamos aqui para a bancada e a primeira coisa que nós fazemos é o que? Fazer a abertura física desse dispositivo, tá? Então removemos a placa PCB e vamos conhecer um pouco mais desse dispositivo e da eletrônica dele. Então aqui nós temos a placa PCB do Hikvision de 480 GB. Eu tenho 4 chips de memória. Vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, do outro lado da PCB, 3, 4 chips de memória. Esta análise visual, nós verificamos se eu encontro algum componente estranho, com alguma marca de queimado, alguma oxidação, e principalmente olhar se o dispositivo não foi manipulado anteriormente, se ele não foi mexido, tá? Ó, tem uma etiqueta aqui original, né? Se a placa tivesse sido aquecida, por exemplo, né, isso aqui estaria, por exemplo, derretido, né? Sem a cola original. Então aqui a gente percebe que tá tudo ok, né? Então o papel principal aí inicialmente foi feito, né? A preservação do dispositivo. Aqui em cima nós temos um dispositivo, né, com uma coloração um pouquinho diferente aqui. Às vezes pode ser uma oxidação, mas não é o caso. Realmente é uma solda ali original, sem problema. O nosso controlador aqui, no caso, é da marca Maxio. Vou pegar a nomenclatura dele exata, o MAS1102B-B1C. Então esse aqui é o processador que faz o controle de todas essas NANDs aí. Então aqui nós temos circuitos que mantêm toda a alimentação do dispositivo, as tensões primárias, e aqui nós temos uma análise que aparentemente está ok, né? Nada estranho aí visivelmente. Agora nós fazemos o que? Nós fazemos o teste de conexão
fora da carcaça dessa PCB direto no computador e verificar se ele reconhece ou não, tá? Vamos lá. Então, SSD aqui na mão, vou conectá-lo a um adaptador, simplesmente de SATA, que eu consigo conectar os HDs, né, menores de 2,5 e SSDs também. Vamos na nossa máquina aqui, ó. Conecto. Tem um barulho de reconhecimento, mas não aparece absolutamente nada. Não necessariamente quando tem um barulho de reconhecimento quer dizer que ele está reconhecendo esse dispositivo. Presta atenção numa coisa. Eu vou remover o dispositivo, que de fato ele não reconhece, e conectar somente essa case aqui. Quero ver se vocês conseguem ouvir o mesmo barulho. Exatamente o mesmo barulho. Quer dizer que quando eu conecto uma case como essa, aqui também tem um controlador. E o computador ele reconhece apenas o adaptador, e não o SSD. Alguns clientes falam, olha, o dispositivo até faz barulho de reconhecimento, quando na verdade ele pode estar conectando simplesmente numa case e a case estar fazendo esse barulho, ok? Bom, próximo passo, vamos verificar então o circuito do SSD sem alimentá-lo e depois alimentando e fazendo algumas medições comparado a outras placas aí similares desse modelo ou ali pela arquitetura física da eletrônica dele, tá? Vamos lá. Na análise inicial da parte eletrônica, nós já percebemos que algumas tensões essenciais já não existem, tá? Então até mesmo no multímetro, sem necessidade de colocar energia, alimentação, a gente já percebe que tem coisa estranha, né? Então faz sentido, porque o relato ali foi que parou de funcionar após uma oscilação de energia, tá? Então vamos trabalhar em um circuito que está suspeito, né? Não sei se na imagem dá para ver bem, né? Mas esse dispositivo aqui, esse componente, esse aí, ele estava bem escuro e vamos verificar tudo que ele está conectado, bobina, resistores, capacitores, ou seja, vamos analisar todo o circuito, ver o que ele faz parte, o que ele pertence, se ele está com defeito, se é algum circuito que está fazendo esse CI aquecer além do normal e trabalhar de uma forma diferente, tá? Então, basicamente, vamos trabalhar agora na parte eletrônica de solda, remoção, troca, substituição de componentes e ver se temos um resultado diferente. Na eletrônica, nem sempre um CI que parece ser fácil de ser medido é. Exemplo prático aqui na tela do nosso microscópio. Seguinte, nós temos aqui dois dispositivos que internamente eles têm as mesmas características, tá? Enquanto um, no meu multímetro, ele acusa um sinal sonoro, o outro não, tá? Então, ou seja, eu tenho um dos dois com problema, certo? Se eles têm o mesmo circuito interno. Vou mostrar numa placa aberta, que é mais fácil nós entendermos esse circuito aqui. Aqui eu tenho um CI aberto, que no caso é o irmão desse aqui, ó. Aqui nós temos uma bobina, tá? Ela, sem o encapsulamento quebrada, ela é exatamente isso aqui. Um fio que liga de um lado ao outro, totalmente enrolado. Só que isso aqui, no multímetro, nem sempre a gente consegue identificar se ele tem uma falha exata ou não. Eu fico limitado a somente saber se esse circuito, ó, ele está ligado, as duas pontas dele estão conectadas. Mas se ele não estiver funcionando,
ó, se ele tiver cortado, se ele tiver com alguma outra falha que ele superaqueceu, isso fica complicado aí de diagnosticar. E eu vou levar esse entendimento de uma forma ainda mais fácil, utilizando um componente aqui que vai nos mostrar isso visualmente. Vamos lá. Bom, agora vamos simular esse campo magnético. Aqui na tela do microscópio a gente tem uma bobina, né, com encapsulamento quebrado. E a gente vê o circuito que eu vou simular aqui. Então nós temos o mesmo circuito e vamos ver na prática ele funcionando. Vou colocar esse componente dentro do circuito e olha só, quando eu aproximo ele para o campo magnético, eu consigo ver ele operando. Quando eu volto, vou colocar mais um, mais perto do campo e ao centro, eles desligados. Agora, se eu aumento a tensão aqui na minha fonte, ó, de 5, aumentando só um pouco, eles no meio, eles já conseguem entrar em operação. Então, independente de onde eu estiver agora, ele com uma força muito maior, e aqui eu consigo ver também o consumo real desse componente. Então, a gente vê agora em operação esse campo magnético, então por isso que nem sempre é simples de testar um componente eletrônico sem você de fato saber a funcionalidade dele. Agora que trocamos componentes do SSD, vamos conectar ao computador e agora eu quero ver de uma forma diferente. Vou utilizar aqui a fonte assimétrica para me ver qual que vai ser o consumo real desse dispositivo. Através dela eu consigo saber também, ter uma ideia se ele está funcionando, se não está, né? Então isso auxilia muito na bancada no nosso dia a dia. Estou utilizando aqui um adaptador simples e minha intenção é deixar uma conexão própria para que funcione isso aqui, ó. Aonde foi 005, 006, chegou a 0010, retornou, ou seja, isso aqui é uma boa informação. Eu sei que a NAND com os processadores estão trabalhando agora, tá? Então eu vou conectar o computador e verificar como que vai ser o consumo aqui e se vai aparecer alguma coisa diferente, igual daquela hora que não apareceu nada, né? Conectei, não tive barulho, mas agora foi possível ouvir o barulho e automaticamente o SSD já reconheceu. E de que forma? Bom, é um SSD então de 480 GB, ó. Ele reconheceu como duas partições, uma de 211 GB e uma de 122 GB, com arquivos, ou seja, o SSD voltou a ficar acessível, tá? E o consumo aqui na fonte assimétrica a gente percebe que ele entrou agora no modo, né, de consumo muito baixo, 0.01. Um SSD agora funcionando, ele está com consumo menor, né, até do que está descrito na ficha. Então realmente a análise do dispositivo, né, requer algumas atenções, né, alguns cuidados ali que você só vai saber quando você tem um nível de comparação com outras arquiteturas e você sabe que às vezes um consumo muito baixo pode ser normal, tá? Então vamos forçar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo executar um teste para a gente ver isso aqui oscilando, tá? Vou abrir aqui o PC3000 Scanalizer para ver se ele identifica esse dispositivo. Identificou aqui como HS-SSD. Vou dar um OK. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo menos uma verificação. Agora que ele voltou a reconhecer. E olha aqui, lá na fonte assimétrica, o SSD trabalhando e ainda com consumo muito baixo, tá? Então aqui a gente está trabalhando com 5 volts, ó. O SSD aqui reconhecendo e surpreendentemente aí ele funcionando muito bem, né? Nossa prioridade aqui é realmente agora fazer o processo de extração dos dados, tá? Jogar tudo que é possível aqui para outro local e não continuar um teste de estressar o SSD no objetivo. Mas como é uma falha eletrônica, muitas vezes a falha eletrônica, quando ela é corrigida, nós temos acesso a 100% dos dados, porque as NANDs não foram alteradas, né, o processador, a criptografia, não houve nenhuma manipulação. Então, geralmente a recuperação é total. Então, vamos continuar aqui. E o mais importante desse vídeo, a pergunta, né, principal: sempre existe recuperação de dados? Sempre é possível a gente conseguir extrair? Não, infelizmente. Eu gostaria que fosse possível. E agora eu vou te explicar o porquê, tá? Por dois motivos. Quando estamos falando de SSDs, é uma coisa ainda muito nova, né?
Por exemplo, existem situações que hoje não é possível recuperar a informação de um dispositivo SSD. Daqui 2, 3 meses pode ser que exista uma solução. Isso quando estamos trabalhando a nível de soluções ali de criptografia, de firmware, que é uma das falhas comuns também em SSDs. Não foi o caso. Outro ponto, quando o chip de memória, o banco de memória, né, lembra que tinha 4 ali, um deles está totalmente queimado. Não é possível reconstruir com os outros 3, pelo menos na grande maioria dos SSDs. Outro ponto, uma memória muito degradada, ela vai tomar muito tempo do laboratório. Então, às vezes fica inviável tanto para o lab, quanto para o cliente, quanto para a empresa, aguardar um período muito grande de recuperação, por mais que tenha. E o principal, a manipulação anterior. Nesse caso, o dispositivo chegou para a gente preservado. Ele chegou com aquele defeito, mas ninguém manipulou, ninguém esquentou aquelas memórias, ninguém mexeu nos componentes, arrancou componentes. E acredite, acontece muito, tá? Então, nós sabemos que, às vezes, o dispositivo ele tinha uma chance real de recuperação, poderíamos ter identificado o componente, manipulado a firmware, feito o trabalho preciso para fazer a extração e não foi possível porque alguém anteriormente manipulou aquilo, numa tentativa de recuperar, que pode inviabilizar totalmente a recuperação profissional. Então são alguns fatores aí que influenciam, tá? Mas te digo uma coisa, se houver qualquer tecnologia atual, se houver qualquer possibilidade de fazer a recuperação dos dados, aqui na UTI dos Dados nós fazemos possível, ok? Então seja qualquer tipo de dispositivo, temos as melhores tecnologias a nível mundial, além de um conhecimento muito especializado para tentar extrair qualquer informação de qualquer dispositivo, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, agradeço então o Gabriel por confiar no nosso laboratório, também acompanhe o canal dele, novamente vai estar na descrição, e se você precisar desse tipo de serviço, só lê o QR Code que vai estar aqui na tela, também os nossos telefones, o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, e aguardo você em um próximo vídeo.